princípio de uma negociação. Então o que acontece? Eu sou um vendedor, eu quero vender um produto. Mas, por exemplo, se eu não tenho urgência de vender esse produto, eu coloco o meu preço e deixo lá, entende? Se em um dado momento aparecer alguém que tem urgência de comprar, entende? Então essa pessoa vai ter que se dispor, certo? A pagar o preço que eu ofertei, que eu, né, publiquei meu produto. Então, ou seja, o preço vai cair ou vai subir. Quando eu publiquei o meu produto, o preço estava bem abaixo. O preço corrente do dia era bem mais baixo do que o preço que eu publiquei. Aí o que acontece? Então, é a briga da demanda entre a oferta, certo? Então, a oferta está... A oferta está acima, né? Tem bastante produto para ser vendido, sim, né? Mas o preço é bem acima do que os compradores inicialmente querem comprar. E daí vem a questão. É, tem mais compradores ou menos compradores do que os vendedores? Então, se tem bastante vendedores que só estão dispostos a abrir mão dos seus produtos em um preço X e os compradores têm muita necessidade desse produto, certo? Mesmo que tenha muito produto e pouco comprador, mas os compradores vão aceitar comprar mais caro, certo? Então veja bem, é como se um mercado tem lá sacas e sacas de arroz, certo? E poucas famílias precisam desse arroz. Essas famílias precisam comer arroz para sobreviver. Olha aí, o preço já foi lá. Já pagou a nossa operação, já até passou, já chegou no 611, que é 610, 611, 610, que é um novo suporte. E agora o próximo suporte seria o 600, né? Bola bola. Então percebe como que essa leitura ela é correta? Porque quem é mais forte, o mercado ou o consumidor? É óbvio que é o mercado, certo? E o mercado, e não significa que o produto está escasso no mercado, mas é o mercado quem bota preço porque ele é o mais forte, entendeu? E o mercado não tem muito produto, então às vezes a gente se confunde por causa da lei de oferta e demanda, que diz assim, bom, se existe muito produto para vender e pouca demanda, ou seja, muita oferta e pouca demanda, o preço vai cair. Então se a gente for levar por esse lado, estritamente por esse âmbito de visão, de raciocínio, então o que vai acontecer? Eu vou olhar para o book, vou ver um monte de gente, então eu vou entender, poxa, é muito produto, é muita oferta, tem pouco comprador, então esse preço tem que cair para os compradores comprar. Mas a questão não é essa. A questão é que quem tem maior necessidade? Quem é o mais forte? Quem tem mais necessidade? É o vendedor que está demonstrando mais necessidade de vender, ou o comprador está demonstrando maior necessidade de comprar? É o vendedor demonstrando maior urgência em vender, ou o comprador demonstrando maior urgência em comprar? Isso daí mudou a minha leitura do mercado completamente. Completamente. Eu analisava tudo ao contrário. Porque eu sempre partia da premissa de que muito vendedor é muita oferta. Muita oferta derruba preço. Muita oferta e pouca demanda derruba preço. E na verdade, no mercado de valores, geralmente, muita oferta, ou que chega na oferta, subentende-se que aqueles são os mais fortes. E eles determinam que eles estão decididos a negociarem naquela região de preço. E então, os mais fracos se sentem obrigados, aqueles que têm maior necessidade, se sentem obrigados a irem buscar aquele preço, a comprar naquele preço. É a mesma coisa, nesse exato momento agora. Então, o que a gente está vendo aqui? Muitos compradores se posicionando na região do 611, do 610, certo? Isso faz com que os vendedores se sintam mais fracos, os compradores se posicionam mais fortes. E então eles dizem para os vendedores, olha, é aqui que nós compramos. Se vocês quiserem vender, nós aqui estamos de boa, nós não temos pressa de comprar. Se vocês quiserem vender, vocês vão ter que aceitar vender no preço que a gente quer comprar. E olha, em quantos nós somos? Nós somos muitos. Nós estamos com o poder na mão. Então, fica a critério de vocês. Se esses vendedores conseguirem parceiros, e eles disserem num dado momento, opa, aí você se engana. Então você quer ver só? Olha só, o tanto que nós temos para vender aqui. Olha aqui, vem comprar aqui, vem comprar aqui. Se você comprar tudo, nós temos mais outro tanto desse aqui para vender de novo. Só que depois a gente vende mais caro ainda. Certo? E alguém tem que ceder. Se nenhuma nem outra ponta ceder, não vai acontecer negócio. O preço não vai para lado nenhum.